Olá, boa noite. Nós estamos aqui continuando com o nosso curso de auriculoterapia, ou auriculoacupuntura, na medicina francesa e auriculomedicina. Não dá para falar de auriculoterapia especificamente sem falar da medicina chinesa como um todo, que é a base, é o berço, né, de todas as estruturas do compêndio da medicina tradicional chinesa. Os primeiros artigos falando sobre os recursos, os resultados da auriculoacupuntura, data aí por volta de 1700, né, quando a Diaura Tracta Humanas, né, descobriu alguns pontos da auriculoterapia. E antigamente era meio complicado, porque o tratamento era feito por cauterização. Então, os modelos de agulhas que nós temos hoje eram agulhas muito finas, de ferro, e fazia cauterização localizada. Então, era mais na parte do experimento mesmo. Então, você pegava uma agulha, tinha um ponto vermelho, ou um ponto meio nublado, qualquer coloração na orelha, ou dolorido, aí o pessoal ia espetando aquele ferro quente e ia tendo resultado. Mas na década por volta aí de 1950, foi o ano áureo da auriculoterapia, foi quando Paul Nogier começou a estudar auriculoterapia, porque chegou um paciente no consultório dele e ele viu que ele estava com dor lombar e tinha uma parte queimada na orelha. Aí, conversando com o paciente falou para ele que foi Madame Barry, uma curandeira do bairro, que tinha feito a cauterização. E ele foi buscar informações com essa pessoa e descobriu que ela fazia cauterização. Ele estudou um pouco mais e procurou os pontos, os mapas, né, da medicina chinesa, e começou a comparar o que ele estava produzindo e o que Madame Barry também tinha produzido. Então foi meio assim um processo de comparação. Mas num dado dia lá, ele descobriu que ele conseguiu ver o ser humano de cabeça para baixo na orelha, o feto de cabeça para baixo. Então nesse momento, a partir daí, a parte ficou mais científica a acupuntura auricular. Por quê? Se eu tinha uma dor de cabeça, ele já sabia mais ou menos para que posição colocaria as agulhas. Se eu tinha uma dor nas costas, ele tinha outra posição, outro ponto de acupuntura. Então daí começa todo o marco de pesquisa de Dr. Paul Nogier, começa com essa visão que ele teve do feto invertido de cabeça para baixo no pavilhão auricular. E na década de 70, ele ocorre uma reunião da Rio do Oracle, onde ele apresenta o mapa da auriculoterapia que nós temos francesa atual hoje. E aí começou a fazer a comparação entre o mapa de auriculoterapia chinesa, ou de reflexoterapia chinesa, e o mapa da auriculoacupuntura francesa. Eles coordenam e organizam outro mapa para os estudos ficarem adequados em todos os padrões, em todos os países, onde que fosse estudar a auriculoacupuntura francesa. Tá? Então nós temos duas escolas fortes, né, que é a medicina chinesa, que é a auriculoterapia, e a acupuntura francesa. Então a partir da década de 50, começa a ficar bem específico a auriculoacupuntura francesa e a auriculoacupuntura chinesa. Nós temos esses dois marcos de histórico. Depois veio o Dr. Paul Nogier, ele faleceu, mas ele criou discípulos. Então nós temos aí um nome forte no mercado, o próprio filho dele, Rafael Nogier. Nós temos o professor Rocheville e o Dr. Bernard Bricot, que são as pessoas que eu tive contato com cursos, e eles estão trazendo hoje uma outra roupagem, outra linguagem para a acupuntura auricular, ou já se fala em auriculomedicina francesa, com aparelhos mais sofisticados. Então, um processo bem evolutivo a auriculoacupuntura no cenário hoje internacional, nacional, enfim. Então, assim, o que se pensava que a orelha era só a orelha, né, a gente vai um pouco mais além, onde é que eu vou abordar as vias ascendentes, descendentes, o sistema de ectodermo, meso e endodermo na orelha, toda essa parte neuro-hormonal, né, eu abordo no meu curso, que é um curso mais avançado. Então, nesse momento, vocês têm um período histórico, né, da auriculoacupuntura francesa e chinesa, tem muito mais coisa por vir. Nós temos o curso avançado, onde é que eu vou tratar a parte neurofisiológica da auriculoacupuntura francesa.
a anatomia da orelha, ou do pavilhão auricular. Então nessa parte de baixo aqui, vocês estão vendo que é o lóbulo da orelha, tá? Então ele vê uma parte mais molinha, uma cartilagem mais solta, tá ok? E aqui, nesse espaço aqui, entre o antitrago e o trago, nós temos uma incisura intertrágica, que fica entre os dois tragos, o trago e o antitrago, tá? Subindo, fazendo essa volta que vocês estão vendo aqui, o cursor subir, nós vamos encontrar o trago e acima dele a incisura supratrágica, tá? Onde é que ela vai estar na parte mais alta, junto com a parte que passa a hélice em cima da orelha, tá? Nessa parte de baixo aqui, então nós temos duas partes profundas, tá? Então a cava inferior e a cava superior, onde é que fica a parte mais dos órgãos, aquela parte mais visceral, tá? E aqui nós temos a antihélice, tá? Então ela começa aqui referenciando o ponto os pontos da cervical, depois nós temos os pontos torácicos e depois a parte sacral e a parte coxígena. Uma parte bem interessante que nós podemos estar percebendo aqui é que ela faz um Y aqui, tá? Então, ela vai subir, então a parte inferior e nós temos a parte superior. Então, no meio desse Y aqui, nós temos a concha, a fossa triangular, tá? Então, nós já vimos algumas anatomias. Vimos a hélice, a incisura supratrágica, a incisura intertrágica, o trago e o antitrago, o lóbulo, tá ok? Então nós temos aqui já, como eu falei para vocês, a parte da antihélice, tá? Entre a antihélice e a hélice nós temos a fossa triangular, onde é que ficam os membros superiores, tá? Então todo esse espaçozinho aqui é que está, aqui fica a parte da fossa triangular, ok? Depois você corta, né? Aqui nós temos a concha escafa, tá? Onde fica o membro superior. Então, só para dando uma recapitulada aqui na anatomia. Então, nós temos a hélice, nós temos a antihélice, a fossa triangular, a concha escafa, a concha simba, tá? E a concha cava, então, ou concha inferior e concha superior, ok? As incisuras supra e infratrágica, ok? Então nós fechamos aqui a parte da anatomia da parte anterior da orelha, do pavilhão auricular. Vamos dar continuidade ao nosso curso. Agora nós vamos passar os pontos mais usados, os pontos que têm uma interferência muito forte quando a gente vai fazer o nosso tratamento de acupuntura auricular, que são os 7 pontos de comando, tá? Então, ficou bem registrado isso aí, os 7 pontos de comando e os 30 pontos mestres, tá? Então, como é que a gente faz isso aqui? A gente vai localizar aqui o ponto 1, ou ponto 21, como falei para vocês. Nós temos no centro anatomo-fisiológico do pavilhão auricular, situa-se no sulco da raiz da hélice. Qual que é a sua ação principal? Tá? Então, a parte psicossomática. Então, por isso que agora o Dr. Bricot e Rocheville está desmembrando isso. E quando vai para falar da parte psicossomática, aí nós temos um monte de possibilidades. Vamos estar mexendo no sistema límbico, sistema consciente e inconsciente, nas 3 camadas cerebrais. Então, nós temos aí um ponto muito forte para estar trabalhando. Então, dentro do momento que a gente faz a combinação dos pontos, esses pontos são bem aplicados e tem que saber muito bem fazer a avaliação para a gente estar fazendo o trabalho da combinação dos pontos. O segundo ponto, como vocês veem aqui, ele fica na raiz inferior da hélice, na raiz superior da antihélice, aliás, na confluência aqui, no Vzinho que vai fazer aqui, tá? Então, o ponto Shemen é o portão da alma, né, no vértice da fossa triangular, no encontro da raiz superior e inferior da antihélice, tá? Ação principal. Então, nós temos uma ação geral, somático e psicológico, ansiolítico, sedativo, analgésico e imune. Então, outro ponto muito forte, por isso que é um ponto de comando, tá? E faço a localização dele. Agora, a ação dos pontos é que eu chamo muita atenção no curso avançado e na combinação dos pontos que a gente faz, tá?
O ponto SNV, o ponto simpático, ele fica, como vocês estão vendo aqui, na parte branquinha, ele fica por trás da capa da orelha, tá, da hélice. Tá? Então, assim, é o ponto de inserção da raiz inferior da antihélice com a face interior da hélice. Então, assim, é um ponto difícil de ser localizado, com cristal, semente, esses aparelhos que a gente coloca de superficiais, a gente não consegue um bom resultado. Aí é ponto de você usar agulha mesmo, não tem outra saída não. A ação dele, um ponto analgésico, né, o nome já diz tudo que tem que falar. Ele é relaxante e equilíbrio neurovegetativo, tá? Então, assim, é um ponto muito forte. O hipotálamo, vocês estão vendo aqui, é um ponto branquinho, ele fica atrás também, na parede do antitrago, ok? E aí ele é o ponto de intersecção da parede interna do antitrago com a concha inferior na sua região medial. A ação principal dele, hipotalâmica, hemilateral, mecanismo psicofisiológico, imunitária, anti-inflamatório e analgésico. Então vocês podem ver que são os pontos extremamente neurológicos, pontos que não tem como a gente fazer um tratamento, por mais simples que seja, uma gastrite, por exemplo, e não deixar de usar um ponto desse. Vamos para mais 3 pontos. O ponto endócrino, o nome já diz muita coisa, tá? Então ele fica bem aqui depois da incisura do intertrágica, entre o antitrago e o trago, ele fica bem no início da concha inferior, tá? É um ponto de união no meio da incisura intertragos com a concha. A ação principal, sistema endócrino, já falou tudo, principalmente tireoide, paratireoide, distúrbio de crescimento ósseo, articular e dental, distúrbio de erupção dental, atraso da dentição e crescimento. Eu gosto sempre de ressaltar isso nos meus cursos. É um ponto que a gente vai usar tardiamente, porque em criança a gente não usa, a gente não pega esses pacientes. Então, assim, quando chega o atraso dental já aconteceu, aí vem as disfunções de dente, todas as disfunções que nós poderíamos atender a criança a partir dos 2 anos de idade, isso não acontece porque não é cultura desse atendimento, tá? Só um aviso que eu deixo, que para cada ponto tem já uma experiência de trabalho, tá? O ponto 6, o ponto maravilhoso. O ponto encontra na antihélice com a raiz da hélice, tá? Ação principal, hepatovésico-biliar. Então, assim, já diz tudo. Todas as funções hepáticas, biliar, vai estar relacionada a esse ponto, tá? E o ponto adrenal, ele fica na linha média, né, no meio da parte mais superior do trago, na parte mais inferior da incisura intertragos, tá? Você faz uma linha no meio dele, né, no tubérculo inferior do bordo tragiano. Ação principal, neurohormonal, corticoides, analgésico, coagulante, imunitária, autoinfecção, ação inflamatória e ansiolítica. Então, assim, Gandra, então a pessoa está com um corte na perna, um corte no braço, sangrando, eu ainda vou espetar a agulha na pessoa. O tratamento é esse. Então, um ponto para a gente ajudar na coagulação sanguínea, num corte ou na evasão de sangue, esse é o ponto para a gente estar trabalhando. Então, vocês estão noção, nós fizemos aí 7 pontos de comando, então, assim, os pontos bem neurológicos, que nós vamos estudar isso com mais profundidade no curso avançado, e as suas triangulações, os seus usos, tá? Seguindo, nós temos os 30 pontos de comando, são pontos também muito importantes, com ação fantástica, quando a gente faz o uso correto deles. Tá? A gente vai começar com o ponto 1, o ponto do olho. Então, em todas as literaturas, vocês vão ver o joguinho xadrez que a gente faz no lobo, tá? Mas ele fica no centro do lobo, tá? A ação principal dele é o próprio olho, e tem uma ação secundária, sistema nervoso autônomo, sonho, tônus, fígado e digestivo, tá? O ponto 2, o olfativo. Então ele fica um pouquinho atrás, né, para a parte da pele do rosto, tá? A localização tem que ser bem minuciosa, porque é uma pele bem rosadinha, clara, e dificilmente você vai achar ele dolorido. Você tem que fazer uma palpação bem precisa para achar alguma disfunção, tá? Então, o ponto olfativo, abaixo do sulco pré-lobular. Ação principal,
o nariz e a afetividade. Ação secundária, fígado, alergia, asmas, vias respiratórias. E o ponto 3, a maxila, vai trabalhar toda aquela parte de disfunção de dente, da ATM, bruxismo, tá? No limite entre a porção inferior da fossa escafa com o lóbulo. Ação principal, os dentes. Ação secundária, membros inferiores, membros superiores, bexiga, libido, extremidades, gengivite, periodontite, analgésico para a região maxilar. Então, se eu falo de região maxilar, de dente, estou falando dessas disfunções que eu acabei de mencionar, o bruxismo e a ATM, tá? E nós temos aí na sequência o ponto 4, é o ponto do pulmão, fica no centro da concha inferior, afastado um pouquinho para a parte superior para a parte inferior, tá? Então, tanto na parte anterior como na parte posterior. No centro da hemiconcha inferior, um de cada lado. Então, pulmão direito, pulmão esquerdo. Ação principal, o próprio aparelho respiratório. Ação secundária, sistema nervoso, pele, mucosa e digestiva, angústia e depressão. Vocês podem começar a perceber que as indicações elas são sempre ligadas às funções dos órgãos, tá? O ponto 5 fica no bordo, né? Na borda do trago, sobre o tubérculo superior. Então, na parte mais superior do trago, lá encontra esse ponto auditivo. Ação principal, nervo auditivo. Secundária, afetividade e metabolismo celular, tá? E o ponto 6, ponto do estômago. Aqui eu deixei para vocês 3 pontos, a parte da cárdia, a parte do colo e a parte da saída do estômago, tá? Se você começar a perceber na prática, o estômago é muito grande, é um órgão muito grande. Então, não vai chegar ali e colocar um ponto só e vai ter toda a resposta que você gostaria de receber ou de ter um resultado eficaz com apenas um ponto. Então, a minha prática, eu coloco 3 pontos para tratar o estômago, vocês estão vendo aí, tá? Então, na raiz da hélice, entra a incisura do hélice e a parede medial da antihélice, tá? 3 pontos do estômago. Ação principal, o próprio órgão estômago. Secundária, as vísceras abdominais, emotividade, ansiedade, obesidade e gastrite. O 7, a garganta, na parte anterior, fica bem na parte da incisura supratragiana. Ação principal, orofaríngeo, e a secundária, afetividade e as genitais, tá? O ponto 8, gônadas, é um ponto difícil de localizar, vocês estão vendo que é branquinho, ele vem de dentro para fora, no limite da porção inferior e a porção medial do hélice. Ação principal, genital, e ação secundária, afetividade e libido. O 9º ponto é o baço e pâncreas, esse é bem tranquilo de localizar, no centro de 1/3 posterior da concha superior. Ação principal, o próprio órgão, o pâncreas e endócrinos, tá? Exócrino. Ação principal do baço e pâncreas e exócrino, tá? Então, naquela parte que ele vai colocar o suco pancreático para fazer a função dele funcionar, esse ponto serve para isso. Já não serve para o diabetes, para a doença do diabetes, tá? Ação secundária, o equilíbrio e o sistema nervoso vegetativo, tá? E o 10º ponto é o ponto do coração, anterior e posterior. Ele se encontra no hélice, sobre a linha imaginária que passa do ponto 0 a T4. Então, como vocês podem ver, na antihélice nós temos a torácica 4. Então, nós pegamos como referência o ponto 1 ou 21, que é o ponto 0, e imagina ali a T4 para fazer uma reta. Depois da antihélice, nós temos o ponto do coração. Então, o ponto 10 é um ponto bem difícil, às vezes, fazer a sua localização, mas se você pegar a base do ponto 0 ou 21, imaginar a raiz do ponto T4, né, da torácica 4, e depois que passa a parte cartilaginosa da antihélice, lá se encontra o ponto do coração. Tá? Ele é solítico, circulatório, vascular, digestivo e língua. Tá? O ponto 11, vesícula biliar, na parte anterior do lado esquerdo, o fígado do lado direito e a vesícula biliar do lado esquerdo. Então, na concha superior, no limite entre a parte média e superior desta, a meia distância entre a raiz do hélice e o bordo do antihélice. Ação principal, a própria vesícula biliar e fígado. Secundária, o estado psíquico. Tá? O ponto 12, nós temos o reto, já na parte anterior e posterior. Ele
é um ponto que você vê que está de dentro para fora, tá? É um ponto difícil de ser localizado. Como eu falei, a agulha sempre tem uma resposta melhor, tá? Então, o hélice no nível do bordo inferior, do ramo inferior do anti-hélice. Ação principal, hemorroidas. Então é um ponto bem aplicado, sabendo localizar de perfeito, é bem aplicado, tá? O ponto 13 é o ponto ciático, na parte anterior e posterior, sobre o ramo inferior do hélice, do anti-hélice. Ação principal, nervo ciático e região lombar. O 14, ponto do joelho, anterior e posterior, no centro da fossa triangular. Ação principal, o olho. Ação secundária, distúrbios de crescimento. Então, como eu falei para vocês, vamos fazer uma análise para a gente entender o que o cara quis dizer, os autores passados que tentou expressar para a gente hoje. Então, criança está com distúrbio de crescimento, né? A epístola está com dificuldade de fechar, ou está fechando inadequadamente. Então, é um ponto que a gente vai estar usando. Mas a gente não pega essas crianças para cuidar. Então, o melhor, aí vocês vão usar sementinha, o cristal, às vezes não vai ter tanta resposta, o melhor ou é a agulha mesmo, ou o laser. Tá? O laser acupuntura é bem interessante nesse ponto. Tá? O ponto 15 é o ponto do rim, anterior e posterior, no hélice, no nível do eixo da bissetriz, que parte da vértice da fossa triangular e estende linearmente ao nível do ponto de Darwin. Então, você tem que fazer um arranjo para encontrar esse ponto. Tá? Ação principal renal, como o próprio nome diz, e secundária, os ossos, dentes, função genitorinária, conflitos de infância. Então, assim, é um ponto bem psicológico. Se a gente começar a avaliar a medicina francesa, nós vamos perceber que ela parte de uma utilização dos pontos bem neurológicos. O mestre do nervo trigêmeo, no bordo lobular, no ângulo do hélice lobular, até o ponto de projeção de reta do ponto 0 ao ponto 29, genital. Ação principal, nervo trigêmeo, sistema nervoso vegetativo e comportamento. E ação secundária, comportamento antitóxicos e vícios. O ponto 17, mestre da agressividade, na parte posterior, tá? Acima do sulco pré-lobular. Ação principal, comportamento, calbequina e genitais. O 18, mestre do trago, anterior. Fica 2,5 centímetros na frente do sulco pré-tragiano. Ação principal, o tônus genital externa. Tá? Então, no caso de herpes zoster, é bem interessante. Ação secundária, a parte da audição e a ATM. Ponto mestre da pele, parte posterior, no trago, próximo ao rodeado medial. Depois é qual, tá? Ponto mestre da pele, na parte anterior, no trago, naquela parte que vai já acabando aquela parte cartilaginosa da cartilagem e com a pele do rosto, já naquela um ponto bem sensível para localizar. Ação principal, a pele, e a secundária, sistema reticular, sistema nervoso central, comportamento e vias respiratórias. O 20, o ponto mestre do ombro, na parte anterior e posterior, na incisura da raiz do hélice, como eu falei para vocês, a pele vai terminando e vai chegando à parte de lóbulo. Então, se você fizer uma reta no início da hélice, no ponto 21, para a parte do hélice, você vai encontrar nessa curva aqui, que a gente vê o antitragos, nessa curva aqui fodeu. Deixa eu falar de novo aqui. Então, na raiz da hélice para a hélice posterior, na fossa, quando a concha escava. Vamos lá. Ponto 20, mestre do ombro, anterior e posterior, na incisura da raiz do hélice. Então, você pega o ponto 21, ou ponto 1, tá? E vai fazer uma reta para a parte posterior da hélice. Então, quando termina a anti-hélice, vai começar a hélice na fossa triangular da concha escafa, você vai ter o ponto 20, que é o ponto mestre do ombro. Tá?
Ação principal, pavilhão auditivo externo. 21, o ponto que nós já falamos nele, o ponto 021, na incisura da raiz do hélice. Ação principal, pavilhão auditivo externo. Ponto 22, ponto mestre, membros inferiores, anterior. Então fica 1 milímetro acima do ponto 0. Ação principal, motricidade do membro inferior, sensibilidade do mesmo. No caso da diabetes periférica, né? O 23, nós estamos no mestre do membro superior, a 2 milímetros do ponto 22. Então, assim, é muito próximo. Eles têm uma efetividade muito forte, mas você tem que saber fazer ter sensibilidade para fazer a localização. Ação principal, sensibilidade do membro superior. E o 24 é o ponto de alergia no bordo superior. Então, no ápice auricular, na face anterior superior do hélice, no nível da hélice da orelha. Então, você dobra a orelha e você vai ver, na dobra especificamente, você vai colocar ele em cima ali. Pode, inclusive, fazer sangria. Ação principal, imunológica e afetividade. E o 25, que é o ponto do Darwin, já na descida da hélice, no tubérculo de Darwin. Ação principal, sensibilidade imunológica. Tá? O 26, ponto mestre do síntese, na parte posterior, na junção mastoide da orelha, no nível da porção superior e posterior do lóbulo. Ação principal, geral, sensitiva, motor e psíquica. Tá? Então, assim, é um ponto que fala muita coisa, da sensibilidade, das vias sensitivas, motor, psíquica. Então, assim, é um ponto bem, se souber usar, tem um resultado muito eficaz. E o 27, ponto cerebral, na parte anterior e posterior, no ápice do antitrago. Ação principal, talâmica e psíquica. O 28, mestre do occipital, anterior e posterior, no limite entre o antitragos e antihélice. Ação principal, tudo relacionado ao sistema reticular. É um ponto muito importante. O 29, ponto mestre genital, anterior e posterior, na extremidade anterior do antitragos. Ação principal, genital externa, olho, libido. E o ponto 30, não menos importante, no bordo do hélice, no nível da projeção da reta do ponto 21 e o ponto 22, lá no outro lado daqui da hélice, já terminando a cartilagem. Então lá está o ponto da medula. Tá? Ação principal, sistema nervoso periférico e imunológico. Então, como vocês podem ver, são 37 pontos de extrema efetividade e resultados fantásticos. Sabendo fazer a combinação desses pontos, nós temos uma técnica auriculoacupuntura francesa de excelente resultado. Então, o trabalho de combinar os pontos, de acordo com as patologias, eu faço um pouco mais de abordagem no curso avançado. Então, o curso, ele não consegue dar o curso para vocês em pequeno espaço de tempo. O curso ele é bem abrangente, conteúdo muito forte. Então, assim, para cada patologia, nós temos combinações de pontos diferenciados. Com certeza, eu tenho um resultado de frações de segundos quando eu trabalho com as agulhas e o olhar neurológico. Então, assim, eu tenho falado muito essa questão da neurologia, da parte que vai comandar o nosso cérebro, das funções, pensamento, emoção, ação. Então, essas propriedades nossas que nós temos trabalhado. O Dr. Ramos já fala um pouco disso, a neurociência está falando muito sobre isso. Então, assim, quando a gente começa a fazer essas conexões das nossas emoções, a auriculoterapia ela é insubstituível. Então, eu mostro para vocês resultados de 6 sessões, 8 sessões na paralisia facial periférica, resultado 100%. Conjuntivite, terçol, dor lombar, dor no ombro, dor de cabeça, é colocar agulha e às vezes parece que foi um toque de mágica. Então são os pontos, dos 37 pontos, eles são de extrema importância para nós hoje trabalharmos com esse ponto para auxiliar a nossa formação principal, seja ela qual for. Então seja muito bem-vindo, entra no site, verifica o link, busca para a gente estar buscando fazer a formação completa dos cursos avançados e das combinações dos pontos, das vias ascendentes, sensoriais, enfim, toda a minha experiência de trabalho que eu tenho feito até hoje. Sejam muito bem-vindos, nos vemos em breve.